A gente fala agora de um transtorno que atinge principalmente crianças e idosos, o transtorno do processamento auditivo central. Quem explica melhor isso pra gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? O nome é meio estranho, mas é uma coisa que provavelmente todo mundo conheça, né? Com certeza. Então, primeiro de tudo, falando um pouco sobre o processamento auditivo central. Quando você escuta qualquer som, então você escuta, esse som passa pela sua orelha, pelo seu ouvido, né? E daí ele precisa ser codificado ou decodificado pelo seu cérebro para aquilo que você ouviu faça algum sentido. Então, é o processamento auditivo que quando eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo, eu consigo, então, relacionar a sua voz com a sua pessoa. O latido de um cachorro, por exemplo, com o animal, né? Então, o ruído de certos animais, o ruído de determinados objetos. Então, tudo isso é o processamento auditivo central que me garante. Se tem alguma falha com ele, então essa falha de decodificação, ou seja, no entendimento daquilo que eu escuto, pode então ser definida como essa falha ou distúrbio de processamento auditivo central. Quando a pessoa é mais idosa, a gente fala, tá tendo uma perda de audição, às vezes até de concentração, né? Eu li que tem a ver com cansaço também, que a gente brinca até que são os idosos que estão com ouvido seletivo, né? Sim. Só respondem aquilo que querem do que ouvem. É uma coisa daí já de degeneração, é isso? Isso, porque a falha de processamento auditivo, ela não é assim que a idade causa a falha de processamento, não é isso, sabe? Geralmente ele é um distúrbio congênito, né, genético, então se tem alguém na família que desenvolveu esse distúrbio, consequentemente eu posso ter alguém, né, das novas gerações que adquiriram também o distúrbio. Sabe aquelas repetições de infecção no ouvido, né? Essas infecções de ouvido repetitivas também podem causar, às vezes, uma batida, um traumatismo craniano. Garotada que enfia lápis, feijão. Também, né? Outra coisa, quando a criança nasce, por algum motivo ficou um tempo sem oxigenação suficiente, então a gente chama isso de anóxia, né? A criança quando nasce, tem um exame chamado APGAR, dependendo da nota do APGAR, então significa que essa criança passou um tempo sem a oxigenação correta. Essa falta de oxigenação também pode levar a essa falha de processamento auditivo central, né? Então a gente não pode rotular as crianças, né, e nem rotular o idoso, porque ninguém adquire com o tempo, se não aconteceu nada disso que eu havia falado, né? Então a falha de processamento auditivo, ela pode ser relacionada a alguma doença, alguma coisa que aconteceu, né, mas não relacionada ao cansaço ou à idade. No caso da criança, como descobrir isso? Então, é bastante complicado, porque os sintomas, os sinais do processamento auditivo, da falha de processamento auditivo, eles estão muito relacionados com outros distúrbios da aprendizagem. Por exemplo, a dislexia, o TDAH, né, que é o déficit do transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, né? Então, esses dois transtornos de aprendizagem, eles estão relacionados com a falha do processamento auditivo, porque a sintomatologia é parecida. Então, uma criança, por exemplo, que não consegue prestar atenção na aula, por que ela não está conseguindo prestar atenção na aula? É porque ela tem o TDAH, é porque ela não está conseguindo diferenciar os sons, porque assim, falha de processamento auditivo é quando a professora está falando, só que a criança ela não consegue só focar na professora. Então, ela foca em todos os ruídos que estão ao redor dela. Então, eu não consigo dirigir a minha atenção, sabe? Então, pode estar relacionada a isso. Outra coisa, a criança que se cansa muito também pode estar relacionada à falha do processamento auditivo. Problemas ou dificuldades na hora de interpretar um texto. Então, às vezes, a pessoa é adulta, tem dificuldade muito grande em ler um texto grande e entender aquilo que está sendo descrito nesse texto. Também pode ser falha de processamento auditivo. Trocas na escrita e na leitura de letras, né? Também está relacionado ao transtorno. Agora, vamos supor aquela criança que ainda está pequenininha, que não foi para a escola, e a mãe fala e tem que repetir muitas vezes. Ela fica, o quê, o quê, o quê? Pode ser uma indicação? Pode ser, só que a gente tem que tomar um grande cuidado aí.
O exame, que é o PAC, né, que é o Exame do Processamento Auditivo Central, esse exame ele só é feito quando a criança tem algumas habilidades cognitivas superiores. Então, quando a criança tem por volta de 6 anos. Por que isso? Ela é colocada dentro de uma cabine e ela precisa obedecer a alguns comandos, que, né, precisa fazer uma audiometria também, e esses comandos muitas vezes são até escritos. Então, por conta disso, a criança ela precisa ser mais velha um pouquinho. Então, por volta do 1º ano, do 2º ano. Antes disso, não. Agora, tem uma coisa que acontece que é bastante comum até entre os adultos, é assim, eu te faço uma pergunta, você me fala o quê, mas quando você fala o quê, você está só precisando de um tempo para processar aquilo que eu perguntei. Você já entendeu e você fala um o quê para eu repetir, enquanto eu repito, você processa o que foi pedido ou perguntado. Isso não tem nada a ver com essa falha. A falha de processamento auditivo é assim, eu falo que a sua blusa é salmão, só que eu não consigo relacionar o som salmão ou rosa com a cor que eu estou enxergando, entendeu? Então, eu não consigo relacionar o significante, que seria aquilo que eu estou escutando, com o seu significado. Tá? Então, isso que é a falha de processamento auditivo central. Ou ainda, eu presto tanta atenção naquilo que você está falando, nos sons que você está falando, que eu não consigo, talvez, me focar no som e eu fico prestando atenção em outras coisas que estão ao redor. Então, a falha de processamento auditivo central, apesar de ser um problema da audição, na verdade não é audição, porque a pessoa escuta perfeitamente bem. Acontece que ela tem uma dificuldade na transmissão disso daí para o cérebro, né? Então, acaba que ela, apesar de estar escutando bem, como eu disse, ela acaba prestando atenção em outras coisas como uma maneira de fuga, para tentar encontrar a resposta. Então, por isso que, às vezes, você fala alguma coisa e a pessoa não consegue responder aquilo que você perguntou. Existe um tratamento? O que você consegue fazer nesse sentido? Sim, nesses casos, o bom mesmo seria uma terapia multidisciplinar, como a gente sempre fala aqui. O trabalho da fonoaudiologia é imprescindível quando o diagnóstico é positivo, porque é só esse profissional que tem ferramentas específicas para esse trabalho. No entanto, como a gente disse, essas pessoas que têm essa falha, eles têm também problema de memória, problema na atenção. Então, tudo isso está relacionado a outros problemas cognitivos. Nesses casos, a gente precisa associar outros profissionais. Por exemplo, a psicopedagogia, um pedagogo, talvez com aulas particulares, né, com ferramentas para melhorar a atenção. Então, seriam fundamentais para a gente reverter o caso. Quando a gente descobre mais anteriormente, mais cedo, né, só o trabalho da fono já ajudaria. No entanto, é muito difícil esse diagnóstico antes da alfabetização, né? Então, por isso que quando chega na fase da alfabetização e nós descobrimos a falha de processamento auditivo, aí o tratamento precisa ser multidisciplinar. Só lembrando que não existe medicamento. E assim, a pessoa consegue daí ter uma mudança na qualidade de vida? Existe cura? Acho que não existe, né? Não, mas o treinamento faz com que a gente tenha melhoras no quadro. Se não acontece esse treinamento, né, específico, com ferramentas específicas, aí a gente não tem reversão do quadro. Mas acontece que, se você fizer o tratamento certinho com essas ferramentas da fonoaudiologia, da psicopedagogia, a gente consegue melhorar em muito a qualidade de vida, a questão da leitura, do entendimento, a falta de cansar, né? Então, a pessoa vai se cansar menos, vai conseguir concentrar a sua atenção. Quando eu era pequena na escola, os professores faziam exame de vista na gente. Sim. E às vezes exame até de audição, porque colocava-se isso como 2 componentes principais que poderiam estar atrapalhando o aprendizado. Com certeza. Hoje em dia eu imagino que não tenha mais isso. Como é que funciona? Os professores recebem algum tipo de informação ou treinamento para estarem de olho em casos como esse e também no caso de uma falha de processamento auditivo? Pois é, geralmente não, né? Geralmente a professora, apesar de passar uma boa parte do tempo com a criança, com o adolescente ou adulto, né? A gente percebe alguns sinais e a gente pede, sim, o encaminhamento. Geralmente, o encaminhamento, então, quando a gente percebe que a criança fica com a cabeça baixa, talvez é porque não está escutando, não está enxergando da maneira como deveria. Quando a criança faz muito barulho, talvez seja um indicativo, então, de que ela não está escutando bem. A falha do processamento auditivo, como é um problema um pouco desconhecido, não são muitos os diagnósticos que a gente tem, né, atualmente, assertivos desse distúrbio, então os professores eles costumam confundir com outros distúrbios, né? Como, por exemplo, a dislexia, que eu havia falado, que a criança apresenta, então, as trocas de letras, né? A dislalia, que são as trocas de letras na fala.
o déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né? Então, acaba sendo confundido com outros distúrbios, por isso a importância de se fazer o diagnóstico correto. E uma vez percebido isso, primeira coisa, é fono, é médico, é pediatra? Primeiro seria o médico, porque o médico, antes de fazer o trabalho antes de solicitar o exame do PAC, ele precisa fazer uma audiometria, para a gente ter certeza que essa criança está escutando da maneira como deveria. Depois da audiometria, se ela está escutando como deveria, né? Aí sim a gente passa para esse exame que é o PAC. E depois que tem o PAC, aí se for necessário outros exames diagnósticos, né? Nós, então, os médicos ou os responsáveis, eles encaminham. É um processo demorado, então, para você Sim. chegar realmente num veredito de que realmente é esse transtorno. Com certeza. Hoje em dia, uma avaliação, para a gente diferenciar distúrbios da aprendizagem, demora por volta de 2 meses a 3 meses, dependendo da idade e dependendo do rendimento da criança, né? Tem crianças que demoram 4 meses, 5 meses, porque em uma sessão não consegue realizar todas as provas que deveriam, né? Então, por isso, essa questão de tempo é um pouco relativa. E nesse tipo de avaliação é preciso ter um diferencial, porque assim, se tem uma doença, faz um exame e descobre a doença. Agora, essa é uma avaliação abstrata praticamente, né? Sim, é uma avaliação meio que subjetiva nesses casos, né? Por isso que a gente enfatiza tanto a importância de se procurar um profissional que seja competente, né? E que utilize testes padronizados. Quanto mais testes padronizados a gente utiliza na avaliação, é claro que ela vai ficar um pouco mais cara, um pouco mais demorada, mas a chance de erro nessa avaliação ou nesse diagnóstico é bem menor do que se eu fizer uma coisa meio aleatória, né? Em casos assim, o diagnóstico muito correto, muito fechado é necessário por conta da atividade que vai ser feita depois, né? Com certeza. Se a gente não tem uma avaliação precisa do que está sendo, né, prejudicado, do que é prejudicado, do que está ruim nessa criança, né, a gente não consegue fazer uma intervenção daquele problema. Por exemplo, se a criança tem a dislexia, mas eu diagnostico como falha de processamento auditivo, o tratamento seria totalmente diferente daquele que deveria ser, né? Então, por isso a importância de você procurar um diagnóstico completo. Quanto mais completo, melhor é o prognóstico. É o que vai fazer a diferença na vida da criança. Com certeza. Né? Às vezes é caro, as pessoas relutam um pouco pelo valor, né? Mas a gente tem que ver o que é oferecido. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação.